experiência. Eu tenho animado alguns irmãos que estão perto de mim, já falei aqui no Encontro de Solteiros. A gente tem animado os irmãos a irem para o jejum. O jejum, além de ser uma ferramenta que você encontra nas Escrituras, que ninguém sabe como é que funciona. Tipo assim, o agricultor que analfabeto, que não sabe escrever o álcool copo, se atrapalha, mas ele planta, ele coloca a semente lá e a semente nasce. Ele não entende como é que isso funciona. Ele não precisa tomar um curso de agrônomo para entender que se ele plantar ele colhe, se ele não plantar ele não colhe. É assim. Para ele plantar ele não precisa tomar um curso de agronomia. Basta ele acreditar. E se ele colocar a semente no lugar certo, ele vai colher. Assim é o jejum. Não sei como é que é esse mecanismo, não sei como é que funciona na cabeça de Deus acerca do jejum, eu não entendo isso. Eu só entendo que a Bíblia fala e anima que a gente jejue, e Jesus espera que a gente jejue. E ele anima, ele diz assim que a gente deve jejuar não como os hipócritas, mas que se a gente jejuar, o teu Pai que estiver em secreto te recompensará. Saber que tem recompensa para quem jejua já é um motivo para correr atrás. Tem muita gente perdendo a recompensa por jejum. Ok? Eu tenho animado os irmãos, os que estão em volta de mim, os meus filhos, os discípulos que andam comigo, está todo mundo com a cara no jejum. Porque o jejum opera a mão de Deus. Mas não só opera a mão de Deus, mas transforma você. O principal benefício que eu acho do jejum é a transformação que ele faz dentro de você. Você vai se enxergando, você vai vendo quanto tem de ruindade dentro de você e quanto você precisa melhorar. Nessa perspectiva, nós tivemos o nosso último encontro de líderes e nós temos lá um zap lá sobre os líderes. Eu lembro que o João colocou assim: vamos tomar um café junto. Eu coloquei lá: ótimo, eu vou levar alguma coisa. E eu, quando falei vou levar alguma coisa, já planejei o que eu ia fazer, os salgados que eu ia levar e o lugar onde eu ia comprar. Já estava planejadinho na minha cabeça. Mas, como acontece nos filmes agora, os filmes começam pelo final, quando a parte mais forte do filme vai acontecer, volta 3 anos antes, eu quero voltar aqui mais de 20 anos atrás. Quando eu abandonei o ministério, abandonei tudo para consertar a família e voltar ao ministério, eu comecei do zero. Eu comecei trabalhando de porteiro na antiga distribuidora de bebida lá de Cardoso, onde é 3 dias agora. Você vai de formatura que eu ia né? Terceira vez, eu sabia que tinha perdido dele. Eu trabalhava na portaria ali. Eu deixei o ministério, já 12 anos no ministério, aqui trabalhando na portaria, ganhava um salário mínimo, recebia a cesta básica do caseiro e os irmãos faziam uma vaquinha para pagar o aluguel. Aquela era a minha realidade. Deus estava tratando na minha vida, Deus deu um reset, estava começando tudo na minha vida. Aquele era o período que eu estava vivendo. E meus filhos estudavam no Sonfo. Eu morava ali atrás, onde é o Correio Central, e eles iam a pé para o Sonfo, todo dia voltavam. E eu lembro que uma vez eu procurei Rosivaldo, discipula, o P8, e conversei com ele. Velho, eu estou triste, eu estava muito abatido, triste porque, rapaz, eu não tenho dinheiro nem para comprar merenda dos meninos. Você lembra disso? Eu disse: pô, velho, eu estava assim triste, rapaz, eu não sei merenda para a escola, eu não tenho dinheiro nem para comprar merenda dos meninos. Como diz o pessoal da roça, nem uma recheada. Eu não tenho dinheiro, porque a realidade era difícil. Aí eu lembro que o nosso Senhor comigo, eu lembro que você foi no chão, naquela casa que você tinha no Pontalzinho. E você começou a falar o que Deus estava fazendo na minha vida, como as coisas estavam acontecendo, como Deus estava organizando as coisas. Ele disse uma coisa para mim que foi
noite. Ele disse: a sua responsabilidade hoje não é a maneira dos meninos, é você garantir as 3 refeições. Rapaz, isso arrumou minha cabeça. Ele disse: hoje, na sua realidade, a sua responsabilidade é garantir as 3 refeições deles. Se você garantir as 3 refeições, eles não vão morrer porque não estão merendando. Por que não vão morrer? Por que eu estou contando isso? Eu estou contando isso para você ver qual era a minha realidade naquela época. Aqui em Itabuna, nós temos aqui vários lugares que você quiser comprar um salgado rápido, você compra. E tem um lugar que é muito conhecido. Eu não quero dizer o nome, mas todo mundo vai saber o que eu estou falando. Você chega lá rápido ali no centro comercial e você quer comprar X quantidade de salgados. Você chega ali na hora, o pessoal faz, ele entrega. Beleza. Na realidade que eu estava vivendo naquele tempo, se eu fosse nesse lugar comprar, eu estaria dando o melhor de mim. E assim, inclusive, sacrificial ir lá comprar, porque aquela realidade que eu estava vivendo era muito difícil. E eu planejei, nesse encontro de líderes, comprar os salgados lá. E como eu te falei, o jejum vai tratando em áreas que você não prestava atenção antes. O Espírito Santo disse: é sério, tu vai comprar o salgado lá e levar para os seus irmãos. Tudo que você faz a eles. Porque ele lembrou aquele texto de Mateus 25. Quando foi, Senhor, que a gente fez isso? Quando foi que a gente deixou de fazer? Quando você não fez a desse mesmo pequenino, você não fez a mim. Quando você fez a eles, você fez a mim. Esse texto realmente diz: é isso que você vai levar, você está levando para eles, você está levando para mim. Eu tenho abençoado sua vida. É isso que você vai levar para mim? Aí, você percebe por trás do seu coração a avareza. Eu não queria gastar muito. Tem lugar onde tem um salgado de qualidade melhor, inclusive eu na minha ajuda, discípulo que faz qualidade top, salgado top, mas é mais caro do que lá. A avareza. E o Espírito Santo vai lanterna em cima, dizendo: você acha que você só me oferta quando você dá em dinheiro? Isso que você vai levar para o ponto de vida é uma oferta minha. É isso que você vai levar? É isso que você vai levar com base nas bênçãos que eu tenho derramado sobre a sua vida? Eu lembro que Jó colocou isso no grupo, era uma quinta-feira. E eu coloquei: eu vou levar alguma coisa. A briga na minha cabeça, no meu interior, ficou a quinta-feira toda, a sexta-feira toda, os cristãos dizendo: você vai levar isso mesmo? E eu: não, mas porque, na verdade, eu não queria gastar mais. Lá ia ser mais barato para mim. Mas o problema não era o local onde eu ia comprar, o problema era o meu coração. Eu lembro, e você sabe dessa história, quando Davi enumera o povo. E aí, Deus chama Davi para uma conversa. Davi está com medo porque errou. Deus disse: eu vou lhe dar 3 opções: 3 anos de fome, 3 anos sendo perseguido pelos seus inimigos implacavelmente, ou 3 dias de praga sobre o povo. Davi pensou, e disse: cai aí na mão de Deus, não na mão dos homens. E aí veio os 3 dias de praga, o povo começou a morrer. Quando o anjo estendeu a espada contra Jerusalém, o Senhor, o coração dele apertou e disse para o anjo: basta, para. E Davi percebeu que o anjo estava na eira da Araúna, no lugar onde ele botava para secar os alimentos. E aí ele providenciou para ir lá, chegou na eira da Araúna e disse: eu quero comprar isso aqui, eu quero oferecer um altar ao Senhor aqui. E a Araúna disse assim: não, meu rei, o que é meu é seu, o Senhor pode pegar aqui e oferecer sacrifício ao Senhor. Ele disse: eu não ofereço ao Senhor nenhum sacrifício que não me custe nada. A gente não gosta de adaptar? Pegar o caminho mais fácil. Esse era o caminho que eu queria pegar. E a luta continuou na sexta-feira, e eu argumentando. Eu sou muito ruim. Eu ainda dou muito trabalho ao Espírito Santo. E aí passou a sexta-feira, passou o sábado, saí para resolver algumas coisas no sábado pela manhã, cheguei já às 2 horas da tarde,
o senhor venceu, eu sou ruim mesmo, eu sou ruim. Eu liguei para o editor. O editor está aqui? Liguei para o editor. Editor, ele está em cima da hora. Não dá para encomendar os quilos devem estar top. Não estou ganhando comissão nenhuma, mas o bicho. Só que eu ia gastar mais, eu não queria gastar mais, eu sou avarento. Todo mês, quando eu vou ofertar, eu enfrento a luta. Porque o Espírito Santo coloca o valor no meu coração sempre quer colocar abaixo e arruma argumentos, por falta da palavra, vou dizer, argumentos jurídicos legais para me convencer. Eu sou muito bom. Liguei para ele, encomendei lá salgados que eu queria, salgados bons, a paz reinou no meu coração. Eu queria facilitar, eu não queria gastar mais. Naquela época, se eu comprasse lá, eu estava dando o melhor que eu podia. Mas agora, não era o melhor que eu podia dar. Eu podia dar melhor. Eu podia comprar coisa melhor. Não faria sentido, por exemplo, nenhum eu, na minha realidade hoje, levar um bocado de pão com manteiga e uma garrafa de café. Porque eu não era melhor. Eu não poderia ir para aquele encontro levando uma coisa só para cumprir meu papel. Eu trouxe a minha parte. Deus está prestando atenção na intenção do coração. E ele deixou claro para mim, isso não é só quando é dinheiro. Quando você faz qualquer coisa para mim, você tem que fazer com o coração inteiro. Faça o melhor que você. Eu vi alguém falando sobre mediocridade. Você está fazendo o que é possível, eu gostei dessa frase, você está fazendo o que é possível ou o seu melhor? Você está fazendo o que é possível ou você está fazendo o seu melhor dentro das condições que você tem agora, enquanto você não tem condições melhores para fazer ainda? Estou fazendo só para fazer? O texto diz assim: opere segundo que tiver prosperado. Nós temos um caso na Bíblia, por exemplo, de Elias, quando ele profetiza que não vai chover 3 anos e meio, e Deus manda ele para a beira de um riacho, e durante aquele tempo todo, Deus sustenta ele com carne e pão no meio da seca. Eu acho que eu ficava pensando no primeiro dia, será que o povo vem amanhã mesmo? De manhã o povo estava lá, de tarde o povo estava lá. Eu sei que o povo até entende que ele arranjou carne, agora que padaria, quando ele arranjou aquele pão para levar para ele, ficou todo dia no meio de uma seca, até hoje não sei. Mas tinha pão, tinha carne. Deus sustentou ali no meio da tribulação, da luta. Acabou a água do ribeiro, aí Deus diz assim: eu tenho uma viúva, e ali na cidade perto que sustente você. Ele deve ter pensado com ele, Deus deve ter aparecido em revelação para essa viúva, deve ter arrumado tudo, está me esperando. Quando ele chega lá, para a mulher catando as gravetinhos para fazer uma fogueira, para fazer o último bolo que ia comer. Ela e o filho e eles iam morrer. Agora eu lhe pergunto: Deus precisava daqui? Deus sustentou sobrenaturalmente Elias durante toda a seca. Vai lá, ele chega lá e vê uma mulher lá nas últimas. Mas Elias conhecia Deus e diz: eu sei o que ele quer fazer. Falou: me arranja um pouco de água, pão. Sabe, só tem esse aqui, estou fazendo um bolo, só tem esse aqui para eu e meu filho, e nós vamos morrer. Ele disse: faz primeiro para mim, depois você faz para o seu filho, porque a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar, enquanto houver fome sobre a terra. É sério que Deus precisava daquela viúva? Você acha que Deus precisava mesmo da farinha e o azeite daquela viúva? Você acha que Deus precisa de minha oferta, do meu dinheiro, do seu dinheiro? Deus estava dando daquela mulher a oportunidade de demonstrar amor a ele, cooperar com a obra dele e ser abençoado naquele período. Eu não preciso do meu dinheiro, eu não preciso do seu.
Deus está olhando o coração do ofertante. A intenção do coração do ofertante. E nesse período aí do jejum, o Senhor vem tratando, e de vez em quando eu vejo que Ele faz uns testes comigo para ver se as minhas finanças estão na mão dele. Eu estou juntando um dinheirinho, porque eu quero fazer um negócio em casa e tal. Eu estava em Jabaquara, eu lembro, eu estava descendo a ladeira, tinha acabado de conversar com um irmão sobre uma situação no líder de outra localidade, e eu estava descendo a ladeira e o Espírito Santo falou assim: mande R$1.000 para ele. Você já ouviu o cara com pegado espiritual? Pois o pegado veio na hora. Eu no carro volante, acho que vou parar falando alguma coisa, nem estava ouvindo, porque eu estava com aquela conversa na minha cabeça. Mande R$1.000 para ele. Rapaz, deve ser coisa da minha cabeça. Sempre a gente se coisa da cabeça. E aquilo insistiu. Eu ia para um encontro lá em Jabaquara, aquele negócio insistiu na minha cabeça. Manda a mensagem para ele. Manda a mensagem para ele, dizendo que você está enviando e que esse valor que está indo é porque Deus está mandando um sinal para ele que está com ele na situação lá que ele está envolvido. Eu não entendi nada, mas aquilo ficou na minha cabeça. Não dava para começar um encontro sem resolver. Aí eu mandei a mensagem para ele: olha, eu falo comigo aqui que eu vou mandar R$1.000 para você. Eu estou entendendo, cara, deve ter falado a língua lá, né? Ele disse: daqui a pouco ele explica. Depois ele me explicou. Ele disse: olha, eu estou impactado com Deus. Foi o quê, amigo? Eu estava doido para saber também o que eu estava vendo. Ele disse: esse final de semana eu fui visitar uma família. E conversando com o chefe da casa me comentou a história da irmã dele, que era uma mulher de oração, muito usada por Deus, ficou viúva e vive pela fé. Todo mês cai algum dinheiro na conta dela, sobrenaturalmente. E ele disse assim para mim, e quando eu conversava com ele, Deus falou para mim: mande R$1.000 para ela. Ele também teve um pigarro. E aí, resistindo, como sempre, resiste, a gente não vai de cara logo, né? Isso é ruim. Espera um dia que o Espírito Santo vai falar e eu não vou fazer pigarro. E aí ele saiu do lugar, foi para outro lugar lá, sentou, tomou um café, aquele negócio fácil, tem que esperar agora. Ele olhou na conta, tinha 800 e poucos reais. O dinheiro do mês. Ele arranjou o dinheiro, completou e mandou os 1.000 para a mulher e ficou liso. Eu não estou sabendo de nada. Ele disse: eu estou impactado pelo Espírito Santo. Obedecer sempre vale a pena. De vez em quando eles fazem esses testes comigo. Eu já tinha dado uma oferta no mês. Já tinha, vou usar aqui uma maneira irônica, eu vou dizer agora, tá? Eu paguei a minha taxa do mês. As minhas ofertas do mês não é nada. Eu podia argumentar assim: eu já ofertei esse mês, mas ele é senhor de tudo. Se ele disser, desse carro, esse carro não é meu, é dele. Eu só tomo conta. Mas sempre foi assim? Não. O jejum vai me quebrando por dentro. O jejum é uma intrusão. Ele vai me quebrando. E acontece que canto uma música aqui: mais de ti, menos de mim. O Senhor não precisa de oferta. Ele não precisa da sua. Mas se você for dar, não faça como Ananias e Safira, que queria só pagar a taxa por litro do caseiro. Disse: ó, todo mundo deu, eu também estou dando. Todo mundo deu, se eu não der uma oferta no meu, o que é que o tesoureiro do caseiro vai pensar? E aí eu vou lá e dou uma taxa que não tem nada a ver com a bênção de Deus na minha vida. O Senhor tem me abençoado poderosamente e eu estou dando uma taxinha avarenta só para dizer que eu participo. Não dê. Foi o que Pedro disse para Ananias: você podia não ter dado. Mas como é que você deixou Satanás encher seu coração para você enganar o Espírito Santo? Será que ele está enganando o Espírito Santo? Vamos pensar sobre isso. A oferta precisa virar uma história de amor com Deus. Minha oferta é uma expressão de
amor, de romance com aquele que tem derramado as suas bênçãos sobre a nossa vida. Vai, meu irmão. Eu queria ler um versículo dentro dessa palavra aí. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos ofertar ao Senhor. Jesus é maravilhoso. Um texto muito conhecido dos irmãos que diz assim: vós orarei assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, versos 10. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos conduza em tentação, mas livre-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é uma estrutura de oração. Você pode repetir. Você pode repetir essa oração, mas toda vez que você repetir, não pode ser vãs repetições. Tem que ser do coração. Mas eu quero chamar a atenção para o versículo 12. Repitam comigo versos 12, bem alto. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Repitam mais uma vez, 1, 2, 3 e... mais uma vez. Só as irmãs agora. E perdoa. Só os homens agora. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Só os solteiros agora. E perdoa. Achei fraco os solteiros. Deve ser. Só os solteiros. E perdoa. Amém. Só o presbitério repetindo. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Só os líderes na casa de Deus repitam agora. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Parece que só tem umas 3 de São os líderes na casa do Senhor. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Há um comprometimento nessa oração. É muito grave essa oração. O sujeito, para cobrar de Deus, tem que ter moral para fazer essa oração. Libera teu perdão, Senhor, porque eu tenho feito, Senhor. Eu tenho vivido, Senhor. Nosso sonho é ter um data show que pegue dessa coluna na outra. O nosso interesse é ensinar. Principalmente nesse momento difícil que a igreja está vivendo. Todos os nossos encontros tragam caneta e papel. A gente repetir a doutrina e praticar.
O novo de Deus só vem quando as velharias e tratos humanos são retirados de nossas vidas. O novo de Deus só vem quando as velharias e os tratos humanos são retirados. Enquanto você guardar velharias e tratos e problemas mal resolvidos dentro de você, o novo de Deus vai ter dificuldade de vir. Não porque ele é ruim, é porque se eu chegar para alguém aqui, meu irmão que está aqui presente, uma irmã que está aqui presente, Carlinha, eu digo, Carla, por favor, pega esse balde aqui e enche para mim. E na hora que eu passo o balde para ela, o balde já está cheio. Ela vai dizer, Osvaldo, a sua idade, você já está pirando. Você quer que eu enche esse balde? Se o balde está cheio, não é? Não faz sentido. Deus só vai encher o que está vazio. Deus não enche o que está cheio. Por isso, há muitos tipos de mágoa. Mágoa de marido com a mulher, mulher com o marido, pai com o filho, filho com o pai, patrão e empregado, sócios que um dia tocaram o negócio, heranças, assassinatos, abusos sexuais, vizinhos, boatos, fofocas, ovelhas com pastores, pastores com ovelhas. Não é questão de um líder ser perfeito, não, você ter problema com ele. Até os seguidores de Jesus tiveram problema com ele e ele era perfeito. Então, nas relações da vida, teremos atritos, não importa, vai ter sim. Tem um momento que marca ali, né, cautela. Se eu tivesse chegado mais cedo, meu irmão não teria morrido. Olha Jesus sofrendo uma crítica dele. Então, os atritos e os desentendimentos, alguém me arruma um peso aqui para me botar aqui, é do homem, é normal, mas o normal, o que é que não é normal? O atrito é normal, infelizmente, mas deixar de resolver, aí torna-se um problema. Eu sei que não dá para todo mundo ver, mas nós vamos resolver isso aqui se Deus quiser. O perdão é incondicional, porque Ele nos perdoou incondicionalmente. Não se impõe condições para perdoar alguém. Mateus 6,14, ele é muito interessante porque ele é a continuação do Pai Nosso. Significa que em tudo que você fala no Pai Nosso, você pede. Mas a única coisa na oração do Pai Nosso que você cobra, eu estou usando a palavra cobrar, talvez seja uma palavra melhor, mas é a única coisa que existe nessa oração que o homem cobra de Deus, o perdão, sobre a alegação de que esse homem está perdoando. Então, olha que colocação comprometedora. Quando termina a oração do Pai Nosso no versos 13, aí o versos 14 e o 15 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, o Pai que está no céu vos perdoará. O Pai que está no céu vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Quem é o maior perdedor aí? É o homem ou é Deus? É o homem. Quando você não perdoa, você está detendo um monte de coisa na sua vida. E hoje nós viemos aqui para ser alcançados por Deus. Toda a congregação ser quebrantada por Deus nessa área, porque o fim não vai chegar, o fim já chegou. E Ele marcou o dia que
há de julgar toda a terra, e esse dia já chegou e nós estamos na agenda do fim, e não temos tempo para perder. O novo de Deus só vem quando as velharias e trapos de imundícias que temos são retirados. Deus não enche o que está cheio. Há muitas mágoas que são adaptadas como se já fosse ou já tivesse sido resolvido, mas que está ali, está guardado, e Deus quer mexer com isso. Efésios 4:32 ajuda também no microfone, alguns textos. Está dando para vocês enxergarem daí, os pastores? Tá? Então, por favor, Efésios 4:32. Pode ler. Lendo aqui mesmo, né? Você nem abrir, pode ler aqui, né? Antes seguimos para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Aleluia. Colossenses 3:13. Suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo nos perdoou, assim fazei vós também. Aleluia. Próximo. 1 João 3:14-15. Isso aqui eu quero ler. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. 1 João 3:14-15. Porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que o homicida tem a vida eterna permanecendo dentro dele. Eu quero repetir os exemplos que eu dei aqui dos tipos de mágoa, marido e mulher. Mulher com marido, frustrações acumuladas em muitas áreas. Pai com filhos, filhos com pai, patrão com empregado, empregado com patrão, sócios que um dia tocaram um negócio junto, heranças, assassinatos, abusos sexuais, vizinhos, briga com vizinho, boatos, fofocas, ovelhas com pastores, pastores com ovelha. Continua. 1 Pedro 2:23. Quando injuriavam, ele não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Eu vou precisar fazer 15 observações sobre o perdão. A primeira observação que eu gostaria de fazer acerca desse assunto, que é de fundamento, e que, se não for praticado, nós colocamos a nossa eternidade, a nossa vida presente e a nossa vida futura. Eu estava ministrando para os jovens acerca de submeter e perdoar os pais, e eu peguei um texto, o versículo mais longo que se pode imaginar, que está lá em Lucas 2, quando Jesus diz, ele interpela Maria, que tinha 12 anos de idade, e ali há uma manifestação de um Deus e ao mesmo tempo a manifestação da sua humanidade. Quando ele diz, convém cuidar das coisas do meu Pai, e depois o texto continua no segmento, o versículo diz assim, e era sujeito aos seus pais, totalmente. Como se sujeita a pais, Maria e José, que ele fez o coração, o cérebro, o sistema digestivo, o sistema nervoso, ele fez o fígado, o rim, o baço, ele fez tudo, e ele se sujeita a seus pais em tudo. Que lição para nós, que coisa tremenda. Como o exemplo de Jesus para nós é constrangedor.
Jesus é o nosso tudo e nós somos o seu nada. Vamos repetir isso? Jesus é o nosso tudo e nós somos o seu nada. Fraco isso. Jesus é o nosso e nós somos o seu. Vamos tirar o nós. Jesus é o meu tudo e eu sou o seu. Vamos repetir. Jesus é o meu tudo e eu sou o seu nada. A primeira observação que eu quero fazer: o perdão é incondicional, porque não se impõe condições para perdoar. Eu só te perdoo se você mudar. Eu acompanhei muitos casais com problemas graves e vai continuar o problema grave, porque o marido não consegue. Acompanho o caso que pessoas nos procuram ter lugar às vezes para conversar, e o cara está orando e jejuando para Deus mudar a mulher dele. Ele não consegue perdoar. Que coisa interessante. Ele está impondo condições para perdoar a esposa. Segundo, é uma ordem imperativa para o novo nascido. Deus quer atingir a nossa razão e não a nossa emoção. Não precisa um anjo nos mandar fazer, porque a palavra é superior à presença de um anjo. A ordem escrita é superior a qualquer presença de anjo que venha mandar você fazer. A Bíblia é respeitada nos céus. Por isso que chama de testamento, porque testifica. Não é uma questão emocional. Se alguém disser assim, estou esperando Deus me tocar para perdoar, aí você comprometeu o seu novo nascimento. Se você falar isso, você não sabe o tamanho da loucura que você acabou de pronunciar. Você está dizendo: eu não nasci de novo. Terceiro, não posso fazer dos repetidos erros do meu irmão um direito para não perdoar. Está colocando aí direitinho? Não posso fazer dos repetidos erros do meu irmão um direito para não perdoar. Quarto, no latim, perdão significa perda grande. Na prática, isso quer dizer que os direitos e as razões humanas dão lugar à razão de Deus. Deus quer que eu faça isso. Pouco me importa o que o meu coração e a minha natureza ruim quer que eu faça. Trabalhei com pessoas, como uma menina que tinha sido estuprada pelo pai, e eu pedi para ela que ela repetisse comigo: eu abençoo meu pai. E ela já viu uma criança quando está aprendendo a falar, e ela repetia: eu perdoo meu pai. E a lágrima escorrendo, e ela precisava fazer aquilo para o bem dela. Eu perdoo meu pai. E ela ia repetindo. E cada vez que ia passando, ela conseguia ter mais forças para falar, e a lágrima escorrendo. E eu dizia: agora repita isso: eu decido amar meu pai. Porque perdão, amor, na palavra, para quem nasceu de novo, é uma questão de decisão. Se ele mandou amar, é porque o homem decide amar, como decide odiar. Amém? 5. Quem não perdoa não pode orar o Pai Nosso quando diz: perdoa nossas dívidas, assim como teu perdoado a quem me tem ofendido. 6. Perdão não é amnésia. Podemos lembrar o ocorrido, mas sem mais um pesar negativo, porque a razão da decisão em Cristo deve atropelar as lembranças emocionais, carnais e negativas. Quando você toma uma decisão, não quer dizer que você vai ter amnésia. Você pode até lembrar, mas agora é uma lembrança que incorpora coisas nessa lembrança. Incorpora maturidade, aprendizado
e sabedoria. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz: em Cristo somos novas criaturas, coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Qual é o número agora? 7. Destrinchar Mateus 18, de 15 a 35. Entendendo com clareza quem são os personagens aí. Eu queria que você abrisse em Mateus 18, e a gente vai ler aí 20 versículos. Tenham paciência, para que a gente possa entender o que é que está na mente de Deus sobre perdão. É importante compreender o que está na mente de Deus sobre perdão. Amém? Mateus 18, de 15 a 35. O que está no coração de Deus? Como é que Ele pensa? Como é que é esse valor? Como isso é forte no coração de Deus? Pode ler, por favor, ou alguém com o microfone, para que a gente possa compreender isso aí. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhares a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Essa colocação tem a ver com perdão, irmãos. O assunto é perdão. Inclusive, quando falar 2 ou 3 reunidos, está falando de perdão. Continue. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Em verdade vos digo, eu estou no 20. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor lhe mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Até o 35. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que lhe deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se no coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Eu gostaria que a gente repetisse o último versículo, a igreja toda, por favor, como um brado de guerra bem forte, versos
35. 1, 2, 3 e assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Mais uma vez, 1, 2, 3 e assim o perdão liga no céu. O perdão nos libera. 2 ou 3 reunidos, graça flui. O perdão é milagroso, é fantástico. Liberta, alforria da alma. É uma limpeza, é uma sexia, é coisa gloriosa. Se você disser, Oswaldo, não tem força. Eu olho para aquele vizinho todo dia. Oswaldo, meu marido, insiste nas mesmas verdades. Não aguento mais. Minha querida, você não tem forças, mas aquele que habita dentro de você tem sim. E o teu débito, o meu débito com ele é infinitamente, imensuravelmente incomparável com qualquer coisa que alguém venha fazer comigo aqui na terra. Pessoal, só uma Fala aqui. frase. O perdão é uma doutrina diária. Exato. Diariamente somos desafiados a perdoar, começando pela célula menor que é a família, A célula máter da sociedade, no né? trabalho, na escola, na faculdade. Todos os dias o Senhor nos desafia a nós perdoarmos uns aos outros. E quando se trata de igreja, aí a coisa pega mais ainda. Porque nesse envolvimento de relacionamento, não tem jeito. Lá o cá nós nos debatemos uns com os outros. É do homem, é do ser humano, mas não é da igreja, não é de Cristo, se não for resolvido. Oswaldo, me mostre na Bíblia desavença. Oh, meu Pai eterno, eu vou pegar textos para você. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são exemplo de unidade, porque nunca brigaram. Os apóstolos também, só que eles são exemplo não porque nunca brigaram. Há uma diferença aí. Eles são exemplo porque brigaram e brigaram muito, mas se reconciliaram. Paulo fechou o tempo com Pedro. 2 erros graves que ele cometeu. Gálatas 2, ainda perpetuando ritos judaicos. Capítulo 15 de Atos, uma confusão terrível sobre orientações, mandando os novos, os gentios guardarem coisas da lei. Paulo teve que entrar para ajudar. A discussão sobre João Marcos, leva João Marcos, não leva, uma confusão. Paulo se chateou, cada um seguiu o seu caminho. Depois vai Paulo dizendo, traz João Marcos, que aqui não é uma bênção para mim. Deixa eu ler o texto aqui. Cadê nesse que você está falando, Oswaldo? Filipenses 4, versículo 2. Rogo a Évora, né? E rogo a Síntike que pensem concordemente no Senhor. Pronto, certamente está havendo um problema entre aquelas duas irmãs. São exemplos para nós, não porque nunca brigaram, mas porque brigavam e pediam perdão. Agora, preste atenção nisso aqui, a parábola que nós acabamos de ler. O Senhor, a depender da tradução, em Mateus 18, de 15 a 35, tem tradução que diz: o rei que foi apurar com seus devedores. Tem uns que chama de Senhor, outros chama de rei. O servo, tá bonitinho o servo, né? Tá bonitinho tudo, almofadinho. O servo representa cada um de nós. Qual era seu débito? Primeiro que esse débito aqui, era impossível uma pessoa física ter um débito desse com alguém. Mas Jesus colocou assim.
para que a gente pudesse entender a dimensão do débito. 10.000 talentos. Com um talento você compra 35 quilos de ouro. Com um talento, com 10.000 talentos, você compra 350 toneladas de ouro. É uma força de expressão, porque um débito desse, só um reino, e reino pujante, para dever para um outro reino. Mas Jesus foi feliz demais nessa comparação. O débito o rei vai e perdoa o servo. A quantia era grande demais, gente, demais. Não tinha como ele pagar. Se ele fosse vendido como escravo, todos os bens dele não chegava a 0,01% do débito. Ele é perdoado. Lá adiante ele encontra um conservo que devia 100 denários. Eu já falei isso muitas vezes. Denário, uma moeda romana, não tinha valor. Talento era uma cotação da moeda grega. Ela era cotada em ouro e em prata, tinha muito valor. Para vocês terem uma ideia do que esse sujeito aqui, o conservo, devia para o servo. Ontem eu fui no câmbio, fizemos uns cálculos. 10.000 talentos são 600.000 vezes mais do que 100 denários. Ouro, tem matemáticos aqui. 10.000 talentos são 600.000 vezes mais do que 100 denários. Ele vai lá, é perdoado, ele chorou, suplicou, o rei perdoou. Chega lá adiante, esse servo encontra um conservo que deve 100 denários. Com 10.000 talentos, você compra 60 milhões de denários. Mas é um absurdo. E o que é que ele faz? Tendo sido perdoado pelo rei, ele não perdoa o conservo. Por favor, irmãos, a grande importância disso aqui. Quem representa o rei ali? Quem representa o rei? Jesus representa o rei e o Senhor, o rei ou o Senhor, como você queira. Quem é o servo? Representa quem? Cada um de nós. Quem é o conservo? O conservo é o próximo. O conservo, então, é aquele vizinho teu que você não consegue perdoar. Você já falou para ele a água de esgoto que está entrando na sua casa e ele não resolve o problema. Ele é o seu conservo. O marido que você guardou mágoa, a esposa que você guardou mágoa, o pastor que você guardou mágoa, ou a ovelha que esse pastor guardou mágoa, o sócio, abusos sexuais na infância, ou qualquer tipo de confusão que você enfrentou na vida. A aplicação prática, o reino de Deus é vida prática, não é teoria. Número 8, entender que Marcos 11, 25 e 26 nos fala que a falta de perdão pode comprometer nossas orações, eternidade e todo o nosso viver no corpo. Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também, vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. É muito interessante como Deus, Ele aprofundou o ensino disso na Bíblia, no capítulo 3 de 1 Coríntios,
diz que uma mágoa, uma desavença entre marido e mulher pode impedir que as orações sejam ouvidas. Como é grave, o Senhor não estava brincando com essas coisas. A nona observação: a igreja não trabalha com pena, e sim com misericórdia. Não pode haver coitadismo, vitimismo, nem patinho feio. Na igreja não pode ter essas coisas. Jesus era resolvido, descomplicado. Devemos seguir o seu exemplo. Tem gente que faz do seu sofrimento uma bandeira lamuriosa de coitadismo e vitimismo. Todo mundo passou situações difíceis na vida. Eu vim de um lar desestruturado, e eu sou um milagre, e cada um aqui é um milagre, e o novo nascimento é um milagre, e as coisas velhas se passaram, eis que todas as coisas se fizeram novas. E 1 Pedro 1, 18 e 19 diz: não foi em vão que o Senhor nos libertou da vã maneira de viver, que por tradição herdamos dos nossos pais. Ele nos libertou. Estamos aqui para repetir a história de Jesus e não a história dos nossos pais. Bendito seja o nome do Senhor. Não tem gente que às vezes diz assim: quando eu lembro do Natal eu fico triste, porque os vizinhos tudo ganhavam presente e eu não. Opa, tem um problema nesse novo nascimento aí. Em Cristo você não morre. Perdão bem liberado, tudo muito bem resolvido. Pode tocar a música de Natal aí, a doidade de onde me xingobel para lá, xingobel para cá. Eu não estou nem aí, meu amigo. Eu vi coisas na infância que não deveria haver nunca. Criado no meio de confusão, pais separados. Cheguei a fazer uma lista para me vingar, e botei no final da lista: escrevo isso com lágrimas nos olhos, porque eu sei que criança esquece e eu não quero esquecer. Botei mesmo para quebrar. Quando eu nasci de novo, eu fiquei com vergonha daquela lista. Peguei aquela lista com vergonha, rasguei a lista. Estava na fresta do guarda-roupa, assim, escondido. Quando eu crescesse, eu queria me vingar de todos. Muito ódio, muita amargura. O mais novo numa família de 8. O mais velho batia no que estava de junto, batia no que estava de junto, batia no que estava de junto, chegava no mundo mais novo, eu batia no lugar do cachorro que tivesse de junto, eu não podia bater. Era uma escadinha e era uma confusão, e todo dia tinha confusão. Eu era o último, mais novo, não tinha ninguém. Confusão, ódio, amargura, catolicismo, depois espiritismo, o demônio pegava a irmã e tal, e era coisa, vocês não sabem o sofrimento. Estou dando um testemunho, não estou aqui me lamentando. É um milagre eu ter a família que eu tenho, é um milagre ter esses amigos que eu tenho. Está contextualizado no maior projeto da história da humanidade. Perdão. É o maior projeto da história do universo, é a igreja. Porque para tudo acontecer no universo, bastou ele dizer: haja e ouve. Israel, para existir, Abraão fecundou Sara. Mas a igreja, para existir, teve sangue derramado. A maior autoridade do universo, um lindão, saiu do seu trono e tomou a forma humana. E assim a igreja foi criada, com o sangue de um justo. Repita comigo: eu não sou digno de fazer parte da igreja. Repita comigo e diga com o coração. Diga assim: eu não sou digno de fazer parte da igreja. Repita isso com gratidão a Deus. Eu não sou digno de fazer parte da igreja. Está fraco, repita forte isso. Vamos, 1, 2, 3 e... Eu não sou digno de fazer parte da igreja. Todos os projetos humanos vão ficar aqui. A igreja não, permanece para sempre. O seu ensino não é opcional, é uma ordem. E por que é uma ordem? Porque ele viveu. Quando Judas
foi traído, ele não deformava a imagem de Judas. As últimas palavras antes da traição, ele disse: amigo, chama Judas de amigo. Todo maravilhoso, todo perfeito, todo lindo, todo gracioso Jesus. O céu enlouquece em adoração a Ele. Que coisa maravilhosa que é Jesus. Que presente. É meu, ninguém toma, é meu. Fala também assim: é meu, ninguém toma. Fala. Ninguém toma, ninguém. É nosso, foi dado. Maravilha, Jesus. Qual é agora? É o 10. Quem não perdoa está sujeito a reproduzir na vida tudo aquilo que ela tanto rejeitou na vida de quem ela não perdoa. Isso aqui é igual a conta matemática. Você fica atrelado, marcado. Você pensa, volta e meia, você fica pensando. E acaba você repetindo tudo que você tanto rejeitou na vida dessa pessoa. 11. Não conseguiremos viver essas coisas com nossas próprias forças. Por isso não somos guiados pelo que vemos, ouvimos, sentimos, pensamos e achamos. Somos guiados pelo que está escrito. E o que está escrito é mais forte do que o que vemos, ouvimos, sentimos, pensamos, achamos. 2 Coríntios 4,18 fala sobre isso. Alguém pode ler para nós 2 Coríntios 4,18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Há uma realidade em Cristo que dá de goleada para isso aqui. Isso aqui tudo vai passar. O mundo físico teve origem no mundo espiritual, veio dele. A verdade é Jesus. Jesus nunca foi a melhor verdade, nunca. Ele é a única verdade. Nunca foi a melhor verdade. Jesus é a única verdade. E nunca, 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 nunca Jesus foi tão importante para a minha vida e para a minha família. O mundo enlouquecendo. Cientistas estão falando que o mundo está enlouquecendo, que o fim do mundo chegou. Eles estão aflitos e preocupados, e eu não. Eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. Repita isso comigo: eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. Mais forte. Tem gente morrendo no desespero porque não sabe. Como é que é aquele cara, o inglês lá da cadeira de roda? Não estou falando da situação física dele. Steve Hawkins. Ele morreu sem saber de onde ele veio e para onde ele vai. Estudou tanto físico. Estudou demais. Cada vez que ele estudou, com mais dúvida ele ficou. Eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. E nada que esse mundo me dá essa garantia, Salmo. Eu já entrei no quarto, chorei assim. Vocês já tiveram essa experiência? Chorar copiosamente na presença de Deus e sair dali igual um super-homem, com duas coisas fortes no meu coração: o sentimento de aceitação e o sentimento de utilidade. O mundo não dá isso. E Deus colocou no homem esse desejo de aceitação e de utilidade. Só Jesus dá isso. Por isso que as pessoas querem a clicagem nas redes sociais, necessidade de ser visto, notado, aplaudido. Se algo da cobiça, não estou dizendo que todo mundo faz isso, tem essa motivação, mas porque no mundo impera o querer e o ter, é o sistema desse mundo. Eu não preciso de clicagem, porque meu Deus, minha família e a minha igreja é a minha suficiência. Aonde estão meus heróis e meus ícones? Estão aqui, meus heróis e meus ícones. Eu estou satisfeito com esses ícones e esses heróis. Não é Neymar, não é jogador, nem cantor e nem ator. Não são modelos para mim.
Modelo para mim é quem perdoou, sendo crucificado, morto, sem dever nada. Ele diz: eu poderia convocar uma legião de anjos, já que ele estava esvaziado de poder, e o Senhor me tirar daqui, porque assim como o teste para Adão, Deus não fez nada para impedir, porque Ele quer seguidores que siga Ele espontaneamente. Ele também deixou lá facultativo, opcional, se o filho quisesse desistir, mas ele não desistiu, ele resistiu, e por isso esse encontro aqui pode ser realizado, porque ele não desistiu e ele perdoou. Por isso podemos olhar um nos olhos do outro e sonhar com esse sonho de igreja. A igreja é um projeto perfeito, mas seus membros são falhos e precisa ser perdoados todas as vezes que errarem. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. O projeto é perfeito. O projeto é perfeito. Projeto de igreja não tem defeito, mas seus membros falham. E nessa falha dos membros